pessoal, estamos de volta aqui com o Wilson, que está fazendo revelações bombásticas aqui pra gente, né, sobre o processo que ele sofreu aí, né, de perseguição. E eu já vou começar perguntando, porque é pouco tempo e eu quero saber de tudo. Ô Wilson, você denunciou essa situação ao Ministério Público? Sim, mas antes deixa eu só esclarecer para o nosso público entender, né? Já estou colocando como meu também, se me permite, claro, nesse momento, né? Então, a partir daí, né, como eu estava falando desse contrato, né? Ficava claro, né, que eles não faziam a gestão adequada do contrato, né? O Maurício já conhecia desde 2014, então, portanto, em 2018, né, ele já sabia, também tinha conhecimento das fragilidades do contrato e não tomou atitude nenhuma. Mas por quê? Porque provavelmente ele estava se valendo do contrato. E aí qual foi a única medida para me parar, né? Eu tenho uma ficha funcional exemplar. Eu nunca tinha recebido uma advertência sequer na administração pública. Não é, mesmo quando eu fui militar, é só elogio. Olha que é difícil, né? Para você estar no exército, não ter uma repreensão ou coisa do tipo, né? Não é tarefa fácil, todo mundo sabe que é muito mais rigoroso, né? Na prefeitura a mesma coisa, inclusive nesse mesmo ano que ele me acusa, foi o ano que eu em 2014, ele me acusa em 2019, 2014 foi quando eu recebi o título de cidadão riostrense. Mas a maior fraude do processo, né? Isso tudo os PADs foram montados dois, né? Com vistas a me coagir, né? E tanto é assim, né, que ele assinou minha demissão e no dia seguinte ele já começa a divulgar nas mídias sociais, na rede de comunicação, que a ideia era acabar com a minha imagem mesmo, e de duas formas. Por quê? Eles temiam, por exemplo, você imagina um vereador desse que fiscaliza. Tem isso, né? Hoje ninguém, como eu falei pra você, o trabalho que eu fiz, 30 milhões, né? 13 vereadores não chegaram a 10% disso. Sim. Né? Então, eles tinham muito medo disso, ou que eu viesse, até fosse candidato a cargo no executivo, ou coisa do tipo. Então, a primeira coisa que eles fizeram é tentar queimar minha imagem, que era o mesmo modus operandi. Eu deixo isso no relatório, respondendo a sua pergunta, que eu encaminhei ao MP, eu faço esse alerta. Isso aqui, o modus operandi é muito semelhante ao processo das fake news, que é atacar a imagem das pessoas, aquela oposição deprimida. Hoje eles têm um novo, né? Como é que eles chamam? Depressão, alguma coisa assim, oposição depressiva, né? Que é o mais novo aí, eu não sei se eles vão manter o nome, que eles mudam também conforme conveniência, mas que é desse grupo aí do prefeito que faz essas fake news, eu não tenho dúvida. Isso aí, se o Ministério Público quiser se debruçar no relatório e comparar a verossimilhança que existe, não há dúvida. Tanto é que eu já tinha avisado ao Ministério Público, no dia seguinte aconteceu isso, ó. O que a servidora que denunciou meu caso, que houve uma denúncia também, eu tenho que parabenizar essa servidora, não só as que foram contra agora essa presidente da comissão, mas as servidoras que denunciaram meu caso. Então essa questão da demissão eu já sabia, tanto que eu botei no relatório, ó, eles vão me demitir, logo em seguida vão entrar com um processo de queima de reputação, de imagem, porque é o método deles, né? E eu até entendo, porque que não fez nada em 6 anos, o que pode fazer? Nada. Mentir. Só mentir com a Mentir, palavra, né? Exatamente, mentir. Não tem como fazer outra coisa, né? E eu era pedra no sapato dele. Mas por que a minha história é diferente? Lembra que eu falava pra vocês que eu tinha uma história diferente dos outros servidores? Sim. Quando todo mundo se calou, ficou com medo, você não vê outro engenheiro se manifestar, né? Nem mesmo que os que pediram para sair do contrato, né? Quando o Maurício Mesquita, Maurício BM, né? Para ficar claro aqui, Maurício BM, ele assume o contrato de manutenção porque o servidor, isso dito no PAD, eu tenho isso gravado, né? Sim. E inclusive eu mandei para a Câmara para que fosse apurado, né? E que ele não se manifestasse no processo porque ele é terceiro interessado. Com certeza. Né? Então ele sentou em cima do processo, eu tive na Câmara ontem, né? Ele não quer dar a gravação do prefeito, a gravação lá das fake news do prefeito, do secretário de obras, onde são feitas acusações graves. E também sentou em cima do processo. Eu pedi até que fosse apensado o que a Cátia Macilo pediu para abrir, né? E justamente para que a Câmara Municipal tomasse conhecimento e agisse, mas parece que está na mão do Neizinho, que também parece que é do grupo dele. Vamos ver o relatório, porque eu vou comentar também com relação à terra firme, o relatório do vereador Léo Tatá. É importante a gente mostrar para a
população a qualidade do serviço da Câmara também. Sim, né? Então certeza. vou fazer isso, se me der oportunidade, separa assim uns 30 minutos que eu venho aqui e falo para a população a qualidade do trabalho deles. Para voltar, fica convidado, porque a gente só tem 1 hora, agora a gente só tem o quê? Isso. Praticamente 22 minutos e eu quero saber tudo, cara. E aí a razão foi toda essa, porque teria que apurar a responsabilidade do Maurício Mesquita nos contratos, né? É o Maurício BM. É, Maurício BM, desculpa, né? É o vice, porque eu lido com o processo, eu tô acostumado com o nome do servidor, né? Esse aí parece que é o nome político dele, né? Mas é importante para a pessoa ver o tipo de moralidade que se tem na prefeitura. Acho que hoje a gente está discutindo aqui algo muito maior, que é a moralidade. Sim. Né? E mais do que isso, hoje eu me sinto até no lugar de forma indireta, em que pese não ser sindicalizado, mas representando todos os servidores. Com certeza. Representando pelo seguinte, né? O sindicato deu uma atenção muito pequena a esse caso, né? E ao meu ver de forma equivocada. Por quê? Porque eles não estavam atingindo o Wilson quando fizeram isso. Eles não estavam atingindo o engenheiro Wilson. Eles estavam atingindo todo o sistema de gestão e fiscalização e de correição da prefeitura. Sim. Então tudo isso está em descrédito agora. Qual o servidor que vai ter confiança em ser julgado pela presidente da CIPC num caso desse agora? Nenhum. Ele vai pedir para anular tudo. Então a primeira providência que, inclusive, eu acho que o prefeito já soube disso, né? Tá aí dando de João sem braço, né? Não se manifestou, nem quer falar, né? Até porque ele não tem muito o que dizer, né? Ele só tem que confessar. Ele, o Maurício Mesquita, o secretário de obra, Maurício BM, desculpe, o secretário de obra, né? Eles deviam via pública explicar isso para a população. População, porque, olha, eu quero explicar aqui porque que deixou o servidor engenheiro Wilson Alves da Silva, né? 5 anos sem exercer suas atribuições. Eles tinham que explicar isso para a população. Claro. Né? Como fazer como eu estou fazendo aqui com vocês, ter a verdade, olhar assim no olho do ouvinte, né? E do seu público e dizer, como falar a verdade. Né? Por que não vem? Mas ele é o prefeito Gasparzinho, é o fantasminha que não é camarada, né? Ele não aparece, ele só aparece pra cortar árvore. Então, pra mim, ele flerta com a corrupção, ele flerta com a imoralidade, né? Ele flerta com a formação de quadrilha, ele flerta com isso. E aí não adianta agora, né, nessa altura do campeonato, tentar desassociar a imagem do Maurício BM do prefeito, né? Infelizmente, eles são do mesmo grupo e não adianta. Eu acho que até uma falta de bom senso e até mesmo, em certa medida, de caráter, porque ele caminhou com o governo esse tempo todo, esse Maurício BM, e agora dizer que não está junto com o prefeito é abusar, primeiro, da inteligência da população, do eleitor, né? E segundo, porque é uma deslealdade com o próprio prefeito, que de algum em maior ou menor grau ajudou atrás, né? Inclusive a me perseguir, né? Porque se não houvesse a ajuda do prefeito, né? O plano não daria certo. Teria que ter tudo isso, para tudo isso deveria ter autorização dele. Essa abertura de processo a gente pode dizer que foi muito arbitrária, né, Wilson? Ela foi arbitrária em todos os seguintes, mas o que eu acho mais grave é ele criar um processo. Ele teria todo o direito de me investigar se tivesse dúvida, mas ele pediu a esse Thiago Gomes Oliveira meus dados junto à UF, né, em 25 de fevereiro, ele abre o processo em abril. Né? Até no dia do meu aniversário, que é pra eu ficar feliz, né? Presente grego. Abre lá no dia do aniversário dele, que é pra eu ficar feliz. E aí esse Thiago Gomes ali já tinha a intenção de me coagir com o processo, né? Que é como eles agem. Vejo que tem um vereador lá que eu achei até uma postura que não deveria ser de agente público, de se render à chantagem lá do presidente da Câmara, que denunciou ele agora há pouco, um moreninho baixinho, esqueci o nome dele. Não sei não, você sabe quem é, Ana? Um vereador baixinho. Que é da farmácia também, eu lembro que ele é da farmácia também, eu não sei se quando fala de farmácia pra mim eu já não tomo como boa referência. Então é isso, né? Tudo em razão disso, mas não adiantou nada, porque na segunda-feira, essa semana não deu que minha mãe estava doente, né? Inclusive negaram minha licença para cuidar da minha mãe que quebrou o fêmur em razão desse PAD. Imagina, olha a crueldade dessas pessoas. Seria o Joelson? Isso, esse aí mesmo, que ficou com medinho lá em vez de falar tudo logo, faz como eu tô aqui, pô, vem aqui e fala. Isso aí. Quem não tem medo, quem tem a verdade para falar, fala, chega assim, olha no olho da pessoa e diz, né? Então, não te deram a licença para cuidar da sua própria mãe? Não deram, não, negaram. Eu tive que ir à justiça, até condenei por abuso, né? Quer dizer, a justiça condenou o secretário de administração, que também foi denunciado junto ao Ministério Público. Todo isso na verdade, separei em núcleos, né? Porque tem quem comanda lá, provavelmente, esse esquema é o presidente da Câmara, o prefeito e o secretário de obras. Eles estão juntinhos, não há dúvida, né? Sim. Mas tem os agregados que ajudam nisso, né?
E eles também não podem ficar de fora. Então o que a gente quer, minha ideia hoje aqui é que eu tenho lutar por uma administração pública, né, que tem um mínimo de moralidade. Com certeza, né? Então eu acho que é isso que a população quer. Isso é o dever, né, Então ele estava combatendo uma pessoa que ajudou a evitar um prejuízo horário de mais de 30 milhões, né? O problema foi se fosse isso, se fosse uma pessoa séria, veja, se fosse uma pessoa séria, né? Ele teria até elogiado. Não, pô, isso aqui é meu servidor, né? Fez um trabalho bacana, né? Mas o que ele fez? Perseguiu. Isso que é o mais grave. E o engraçado é que mesmo com parecer favorável, né, da procuradoria para você, ainda assim você foi punido com a demissão, né? Eles não estão nem aí para isso, eles já sabem que vão responder. Marcelino, talvez na história do município seja o prefeito que mais vai responder. Você pode escrever aí, o Wilson veio aqui na entrevista e falou isso. Você pode escrever. Sim. Não vai ser diferente com o secretário de obra. Eu mesmo estou pedindo a condenação dele por improbidade, né? Sim. Mandei pro promotor, o promotor se entender que sim, vai denunciá-lo e ele vai para a justiça e lá e se defenda. Eu inclusive assisti uma entrevista sua num podcast, né, que você diz que solicitou ao próprio MP para apurar sua denúncia. Por que isso? Eu pedi porque eu não tinha segurança na prefeitura. As duas servidoras denunciaram meu caso, né? Se arrependeram, né? Foram lá, falaram: olha, Wilson, tá acontecendo isso. Eu abri o PAD sem ter o menor elemento, eu não tinha nada de isso tudo gravado, né? Isso tudo gravado, tem áudio disso, né? Eu não tinha elemento nenhum, eu não tinha o horário de vocês, eu não tinha o quadro a folha de ponto de vocês, eu não tinha nada, simplesmente abri, né? E você vê, porque aqui não, depois eu até te mostro aqui. No outro PAD que eles abriram lá, que alegava que eu estudava durante o horário de expediente, você veja que no mesmo dia tem um despacho da assessora jurídica, uma dessas que inclusive denunciaram o caso, dessa presidente da comissão, Glória Alice Moraes, e da assessora jurídica, que depois eu fui até comprovar, que elas até falaram, essa aí fica despachando o processo o dia todo aqui na prefeitura. De fato, eu fui verificar se tudo que elas falaram era verdade. Item a item, tudo que elas listaram, eu fui lá ver, e de fato batia tudo, caía como uma luva, né? E aí foi ver lá essa assessora jurídica, essa que não se arrependeu, né? Não foi lá pedir desculpa pela besteira que fez, né? Ela tinha lá, só no juizado especial, não sei quantos processos. E aí eu me pergunto, como é que ela deu um despacho num único dia? No dia 24 de agosto, tudo, depois eu te mostro aqui. É uma vergonha isso, né? Acho que a população precisa conhecer o que é essa gestão aí que se dizia honesta, né? Que pra mim a luva, a máscara já caiu há muito tempo, mas a população não sei se tem ideia disso, né? Tem, com certeza tem. Então a gente precisa alertar a população sobre essas coisas, né? Então talvez eu seja o primeiro servidor, né? Como eu falei, lembrando, por que eu falei que eu era diferente? Lembra disso? Sim. Quando eles não me deixaram durante esses 5 anos exercer minhas atribuições, o que eu fiz? Eu fui fiscalizar junto aos conselhos. Então eu fui para o Conselho de Orçamento Participativo, pedi cópia de todas as obras, processos, né? Muitos eles não me davam, né? Evidentemente, Rua A, 2.300.000 metros de rua ali, próxima à Rua Bangu. Caramba! Então não vão me dar isso, é lógico que não. Quem fez também? Quem está fiscalizando? Orlando. Vamos falar de Orlando quando falar do Terra Firme, né? Que é amigo particular, inclusive, do Maurício BM, né? Tá doente, eu sou solidário a ele, mas eu não posso deixar nesse momento, né, de expor a verdade para a população e da forma que era feita. O Orlando, por exemplo, num contrato lá da Terra Firme, ele substituiu o setor de projeto da prefeitura, o setor de orçamento, né? E só faltou fiscalizar, mas fiscalizar, botaram aquele fiscal lá que eu falei no início, né? Do ginásio de Rocha Leão, né? Os dois. Então, é importante falar isso para a população sem medo, né? A população precisa saber que você é o primeiro funcionário, né, que está sofrendo perseguições, inclusive rola aí um boato, não posso afirmar que é verdade, que os comissionados, eles estão sendo coagidos a inclusive assumir uma postura partidária para que não sofram retaliações. Ô Wilson, você acha que a comissão que analisou, né, o andamento do seu processo dentro da prefeitura, ela está comprometida, ela foi coagida de alguma forma? Olha, são 2 momentos distintos. Quando as 2 servidoras que denunciaram, né, uma assessora jurídica e outra era secretária,
elas falaram, né? E dá para ver que elas tinham muito medo, né? Porque são pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas não ganham tão bem. Eu na verdade, minha luta de estar aqui, eu poderia ter, através de outro recurso, né? Contratar um advogado, eu tenho recurso para isso, mas um servidor que ganha R$1.000, R$2.000, ele é demitido. Sim. Então minha luta hoje por estar aqui, de apresentar a verdade, é para evitar que isso aconteça, inclusive em outras gestões. E daí é importante a manifestação hoje, por exemplo, do candidato Carlos Augusto, para que ele tenha conhecimento do fato, né? Pressione a Câmara Municipal enquanto agente político, né? Porque isso a Kátia Macilo, inclusive, já fez lá no programa. Ela tá indo lá na Câmara Municipal pressionar o presidente da Câmara para sair debaixo do processo e apurar por que o prefeito e o secretário de obra me deixaram, né? E 5 anos sem exercer minhas atribuições. Então, ela tá fazendo o papel dela, mas seria importante o Carlos Augusto se manifestar no caso também. Deveria via público cobrar na Câmara Municipal, né, a atitude lá das comissões com relação a isso, porque inclusive para que se apure para que seja fidedigna essa investigação, o prefeito, o secretário e o presidente da Câmara tem que ser afastado. Você não tem como fazer isso com eles aí, né? O Ministério Público atua no caso de forma firme, né? Ou a pressão política externa precisa atuar, porque pelo que eu tô vendo lá da Câmara Municipal, eu tive lá ontem, né, pedindo a cópia da gravação, o presidente lá sentou em cima do processo, né, quer chocar o processo. Então, esse Maurício BM, né? Então, de lá não vai sair nada, né? Inclusive, quem te acusou fazia coisa pior. A gente tem até um áudio aqui, né? Posso colocar o áudio lá pra você explicar? Isso, coloca aí. Bota aí, Ana. Pra gente ver o exemplo de moralidade da prefeitura. Isso que o cidadão precisa ver, ó. Bota bem alto aqui pra eu poder ouvir. Vai lá, Ana. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque fiz errado aqui no áudio. Peraí, gente, que eu vou ver o que aconteceu aqui, só um minuto. Isso, enquanto ela prepara aí, a gente vai desenvolvendo. É porque eu mandei direto do dele. Peraí, vai falando aí. Isso, e aí eu fui para os conselhos e comecei a fiscalizar. Eu fui para o Conselho de Meio Ambiente, onde lá peguei. Muita gente acha, né, que o TAC da Praia do Abricó, inclusive os próprios ambientalistas trabalharam, acharam que foi por conta somente do trabalho do Abricó, não, de Costa Azul, né? Sim. Foi por conta do trabalho, não foi porque eu peguei isso registrado em processo, o crime ambiental do prefeito, ele não tinha autorização para tirar a restinga lá da Praia do Abricó, né? Nem ele, nem o secretário de Meio Ambiente. Então isso eu avisei um ano atrás, um ano antes da Praia de Costa Azul. Então comecei a fiscalizar, fui fazer meu papel de cidadão, já que não me deixava fiscalizar na prefeitura. E aí depois, lá no orçamento participativo, eu começo a questionar a distribuição dos valores. Por exemplo, não é inconcebível o Maurício BM criticar a PPP quando ele não investiu, o governo atual não investiu um tostão no canal de Medeiros, né? Porque criticar é fácil, você fazer que é o difícil, botar a mão para fazer, né? Com certeza. E investiu 100 milhões de reais no Terra Firme. Agora acho no Anseada. Ah, sim, bota aí, vamos ver o exemplo de moralidade da prefeitura. Gente, o áudio não tá querendo ir, eu não sei por que não tá querendo ir. Deixa eu encerrar esse vídeo aqui e ver o que tá acontecendo. Eu vou botar aqui no meu próprio celular. Pera aí, só um minuto. Porque aí no meu celular não tem como dar errado. Calma aí, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu quero botar esse áudio no ar e ele não vai ficar boicotando a gente não, o áudio. Vamos lá, gente. Isso aí foi um depoimento, né, na Comissão Permanente Sindicância e Inquérito Administrativo. Para ter feito a opção. Mas o tempo maior é do de 7. Até porque, pelo que eu estou vendo aqui, né, as disciplinas que tem conflito aqui, basicamente, é estágio supervisionado. E qualquer aluno que fez, por exemplo, a senhora fez direito? Sim.
E só fazer o seu estágio como? Só fazer à noite? Frequentando fora. Mas só fazer à noite ou horário expediente? Horário expediente? Horário expediente. É a mesma coisa. Então, às vezes, são feitos sacrifícios para que a pessoa estude e se forme. Né? Isso é importante. Com licença. Então, eu não sei se você conseguiu captar o que ela disse. Isso aí a pessoa está me acusando, né? Mas ela de ter feito a mesma coisa. Essa é a moralidade da prefeitura. Tenta botar ele aí de novo que eu te mandei, Ana. Peraí que eu vou mandar de novo para o pessoal ouvir bem mesmo. Peraí, não, eu faço questão de botar esse áudio, porque esse áudio, ele é muito esclarecedor. Peraí, vamos lá, galera. Agora vai dar certo. Vai lá, Ana, pode botar pra tocar. Bota no último aí. Aquele que habita no esconderijo. Tá chegando errado aqui pra rádio, eu não sei o que tá acontecendo, gente. Mas fica claro que a servidora que acusou ele diz que ela faz o trabalho também no horário de expediente, enfim, é hipocrisia, não é, Wilson? Ela estudou no horário de expediente também, ela estava me acusando de uma coisa que ela mesmo praticou, esse é o fim da picada, né, se fosse verdade, em que pese ela também não sabia, né, que a lei 8.112, porque é importante dizer isso, a gente cria muitas leis aqui, mas não criam leis necessárias, né? Então a Câmara Municipal, por exemplo, não criou nada para disciplinar o horário de estudo de servidor. A 8.112, que é a lei que regula o servidor público federal, ela garante horário especial ao servidor estudante, né? Então, quando você não tem nenhum dispositivo legal que possa ser aplicado, e o município não tem, você aplica subsidiariamente a 8.112, que garante isso, né? Mas o que é importante notar é a cara de pau da presidente da comissão, né? E ela não me deixava gravar, é importante que se diga isso, né? Eu tive que chamar a delegada da OAB, né? Ela não me deixava gravar as oitivas, né? Eu era proibido, né? Então, já tinham me avisado isso, que ela mudava, etc e tal, tinha tudo, né? Então já estava vacinado com relação, eu passei a gravar a partir da denúncia dessas servidoras, né? E aí que eu fui vendo o que acontecia, né? Porque eu não podia ficar desguarnecido. Quando eu pedi para o Ministério Público apurar meu caso, tinha o objetivo de ser apurado com seriedade, né? Porque qualquer promotor ia ver isso, né? E entender o caso, né? São pessoas preparadas, estudadas, né? Wilson, eu queria fazer um novo convite, queria que você voltasse aqui, porque o nosso tempo está acabando, infelizmente, o meu horário é muito pouco aqui na rádio, né? Mas eu queria que você voltasse, porque eu acho que isso aí tem muita coisa ainda para ser esclarecida, né? Por exemplo, a população não sabe que pede a processo, não é isso? É uma coisa assim. Eu acho que tem muita coisa que você tem que explicar ainda para que a população esteja ciente do isso, que aconteceu. Que a população pode ficar despreocupada que tem advogados cuidando, né, da anulação de todo o processo. Sim, né? sim. Mas eu esperava que o prefeito, diante disso, ele tivesse a hombridade de reconhecer o erro dele. Não vai, mas nem essa hombridade ele teve. Não teve. Mas por quê? Ele tinha que afastar o secretário de obra de imediato. O secretário de obra não tinha que estar mais lá, né? Mas só demonstra, é o que eu estou falando para você, tá tudo junto, é o secretário de obras, o prefeito e o presidente da Câmara, os três, sem tirar nem pôr, metido nisso aí. Corme na minha andou um. É bem por Mas aí. o que é importante eles saberem, né, que eu vou você não vai cobrar na justiça, não me calar nunca, né, eles tentaram aí, tá vendo que o resultado foi até contrário, né, que acharam que ia queimar a minha imagem, né, e o efeito foi completamente contrário, porque a verdade, é importante que se diga a verdade, né, eles contavam que com a postura normal do servidor lá, que fica coagido, né, e não fala nada, né, e eu conto com o meu histórico na prefeitura, eu nunca pedi cargo, em 20 anos de prefeitura, eu nunca aceitei cargo para desempenhar minha função, porque para eu desempenhá-la dessa forma aí, pedindo para devolver mais de 30 milhões ao erário, né? Só com independência, é isso que a pessoa precisa entender, né? Quando querem derrubar aí a estabilidade do servidor, veja com estabilidade, o cara já inventa um processo para lhe demitir, imagina se não houvesse, né? Então a gente está sujeito, o administrador inescrupuloso, como a gente viu aí. Então,
É isso que eu queria dizer, e espero na segunda-feira, quando eu der entrada no processo contra o presidente da Câmara, que a gente já sabe que o prefeito vai sentar em cima, em reciprocidade ao que o presidente da Câmara, o Maurício BM, fez na Câmara. Então é a atitude recíproca. Então preciso mostrar isso para a população. Olha, isso aí é farinha do mesmo saco. A ideia é essa. Eu sei que eles não vão fazer nada. Sim, né? sim. Mas... Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? O programa tá acabando, infelizmente, mas eu quero deixar o compromisso de você voltar na semana que vem pra gente continuar nesse assunto. Você pode vir na semana já que vem? está aceito. Então tá feito aqui o convite, só vou definir com o meu editor o dia certinho. Queria que você deixasse, né, deixasse aí uma mensagem muito rápida, que a gente só tem 2 minutos pra galera. E já sabendo, gente, o Wilson vai voltar, tá? Porque não deu tempo de falar tudo. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar os membros da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo por não se dobrarem, né? As falcatruas desse processo, elas não, naturalmente que vocês não sabiam, né? Dessas informações que eu tenho, né? Do que foi pedido antes, né? Que foi a ideia desse Thiago Gomes Oliveira, que participou aí do processo das fake news, era acabar com a minha imagem, me difamar, né? E que foram corajosos em emitir lá a sua opinião e manter. Isso é muito importante. Só me passa o orgulho que eu tenho, né? De encontrar servidores assim na prefeitura, tá? E dizer que em breve eu estou retornando para minhas atividades, né? Se Deus quiser, e também ao combate à corrupção na prefeitura. Isso vai continuar, não vai parar, né? E eu posso dizer que na Secretaria de Obras já está sendo saneada, e a próxima Secretaria de Meio Ambiente. Então, quem tiver, né, com esses contratos aí de transbordo, essas coisas assim, já se prepara. Então, vou terminar o programa com uma mensagem para você, Wilson. Chegou uma mensagem anônima dizendo assim: bom dia, acompanhando a entrevista aqui desse engenheiro, por favor, alertem esse rapaz para se precaver no dia a dia, pois ele está mexendo com gente sem escrúpulos. Essa corja política daqui é gente marginal, tá mexendo no vespeiro, ele tá mexendo com gente suja. Alertem ele para ter cautela no dia a dia, porque nessa terra aqui ser correto é perigoso. Que Deus o guarde. Não é só o prefeito que tem que trocar, tem que estripar toda essa raça da Câmara. Entendeu? Então fica aí o aviso. Gente, o programa acabou, mas o Wilson volta semana que vem. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Energia FM.